Querides! Olá, tudo bem? E aí, Eduardo? Prazer. Verdade. Em primeiro momento, eu quero agradecer muitíssimo você ter aceitado participar dessa live. Eu acho que, assim, você representa muito bem a nossa comunidade com seu trabalho. E eu fiquei muito lisonjeado com seu aceite. Muito obrigado. Obrigado você pelo convite. Fiquei super feliz também. E fiquei feliz que tu conhece meu trabalho, que tu conheceu meu trabalho, está conhecendo. E, enfim, então aí, vamos bater esse papo gostoso, vamos ver o que vai acontecer. Legal. Então, eu queria falar um pouco, né, sobre o seu trabalho, porque eu vi os clipes, a sua desenvoltura, a sua performance. É um trabalho que não envolve só voz, envolve corpo. Você é completo naquilo que você faz. Você envolve corpo, voz, produção de imagem. As letras são contestativas, reflexivas, críticas, propõem que as pessoas parem, pensem sobre uma série de questões. Fala um pouco da sua história. Então, Eduardo, assim, eu comecei a trabalhar com música muito cedo, no final dos anos 90, mas como DJ e produzindo festas, enfim. E já tinha essa ligação com a música forte, assim. Cantava no banheiro, aquela coisa não me mostrava muito. No começo dos anos 2000, eu criei uma drag. Foi a minha personagem, a Blush. E foi uma drag que eu fiz desde de 2000 a 2007. Então foi um período muito criativo, muito louco. E eu trabalhei muito como DJ e como drag ao mesmo tempo. E daí veio a ligação da música. Até que em 2007, um amigo meu, produtor aqui do Sul, ele me convidou para cantar. E aí foi a primeira vez que alguém tinha olhado e pensado nisso, eu acho. E aí veio à tona toda aquela questão musical que eu tinha guardado para mim ainda, que eu tinha muita vergonha de expor. E aí eu comecei a cantar. E aí daí eu não parei mais. Aí comecei com um trabalho já autoral. Eu não tive experiência de ter banda cover, de fazer nada. Já me enfiaram já no autoral, assim, já produzindo. Então foi muito, muito legal. E também, assim, desse jeito maluco. E aí foi louco, porque eu fazia uma drag. Quando eu comecei a cantar, na verdade, eu parei de fazer a drag. Isso é uma história muito, muito louca que eu sempre comento, porque tem umas pessoas que confundem um pouco ainda. Eu digo sempre que eu tenho coisas da drag comigo, mas eu não sou uma drag mais, porque antes era uma personagem. E aí, quando eu comecei a cantar, eu me senti meio nu, assim. Claro que tem drag cantora, tem, enfim, qualquer coisa. Mas eu, naquele momento, para mim, mudou a questão personagem. Né? E aí eu não parei mais. E foi mais ou menos assim que começou. Mas é interessante, porque assim, a sua apresentação, ela, pelo que pode ser uma impressão minha, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, mas ela procura não definir gênero, né? Eu acho isso muito, muito interessante. Isso para provocar, de fato, a opinião pública em relação a essas questões binárias, normativas. Você tem essa intenção de chamar a atenção das pessoas no sentido de é preciso definir gênero? Porque isso é tão ultrapassado, né? As pessoas terem que sempre estar se definindo e dizendo o que elas são na sociedade. Como é que é a sua visão? Nossa, isso é muito complexo, assim, porque eu sempre tive uma coisa muito, eu acho que muito forte em mim, que é essa questão essa mistura louca, essa liberdade, assim, nem entre aspas, é liberdade mesmo, de poder circular por vários aspectos, vários gêneros, vários estilos, enfim, o que for. Mas realmente as pessoas elas têm artisticamente eu noto isso muito. As pessoas meio que te colocam em umas caixas, assim. Outro dia eu dei uma entrevista sobre ser um artista LGBTQIA+. E eu falei, assim, com todo cuidado, assim, explicando mesmo essa questão, porque às vezes, como artista, por exemplo, as pessoas te colocam assim, é um artista LGBTQIA+. Mas aí,
por exemplo, só te chamam, em alguns casos, por exemplo, para fazer eventos, se tem a ver com este assunto. Então, tipo, o teu lado artista, ele é anulado. Só fica o teu lado identidade de gênero, teu gênero, tua sexualidade. E é uma coisa muito louca isso, porque são coisas que são muitas, mas elas são separadas ao mesmo tempo, né? E para mim sempre foi muito uma questão de, tipo assim, eu não gosto muito de rótulos. Nunca curti rótulos. Então, assim, por exemplo, essa história da drag mesmo, quando eu parei de fazer a drag, porque justamente a drag, ela meio que rotulava. Apesar de, claro, você pode ser um artista drag e ter vários aspectos, feminino, masculino, animal, seja o que for. Mas no meu caso, eu acho que me prendia, porque, por exemplo, a minha drag, por exemplo, ela tinha peito, ela tinha momentos muito sexuais, assim, e eu queria sair disso. Tipo, tinha a personagem mesmo, de mudar a voz, de mudar toda essa questão. E quando eu comecei a cantar, isso pra mim meio que morreu, porque eu não me sentia mais aquela personagem. Eu precisava, tipo, gente, eu não sou um personagem. Eu posso estar pintado, posso estar cheio de pedras coladas no rosto. Vai ser esse artista. Vai continuar sendo esse artista que está visualmente transformando e mostrando alguma coisa. Mais ou menos por aí, assim. Então, eu acho que isso, na verdade, vai de... meio que bate, porque as pessoas, elas precisam meio te rotular, senão elas não entendem meio de cara, assim, de primeira, né? Eu acho que às vezes por aí. Então, às vezes, tu meio que complica com esse sistema, assim, que tem, e aí é isso, né? Mas a sua intenção, assim, com a arte, depois eu quero falar sobre a questão de voz e das letras, né? Porque tem uma dimensão política muito engajada, que eu acho, assim, muito significativo. Inclusive, eu recomendei para os meus alunos que acompanhassem o seu trabalho, e eu falei, olha, eu quero que vocês prestem atenção nas letras e eu quero que vocês pensem um pouco a partir dessa proposta, né, da MED, porque eu acho que é bastante rico. Mas assim, o corpo, você vê o seu corpo como uma matéria plástica para arte? Porque você muda, né? A cada clipe é algo diferente para você se apresentar, é algo diferente. Ao mesmo tempo, a imagem que você produz com o teu corpo tem a ver com a proposta que você traz nas letras, no ritmo e em tudo isso. Então, como é que é primeiro pensar nessa transformação do corpo? Porque ele acaba sendo suporte também da sua arte. Sim, totalmente. Assim, eu tive vários momentos, desde quando eu comecei a cantar, de algumas, até por insegurança mesmo, de questões de, eu vou limpar um pouco mais o visual para um lado, vou deixar mais masculino, vou deixar mais fluido, ou enfim, várias coisas. E aí, de uns anos para cá, de uns 2 anos para cá, eu comecei até a me permitir mais, permitir assim, eu sempre me permiti, mas eu sempre ficava muito pensando o seguinte, será que as pessoas vão entender se eu usar o meu visual dessa maneira, de tal maneira, ou daquela outra maneira e tal? Eu comecei muito a pensar por esse lado. E vários amigos sempre diziam, você precisa parar de tentar explicar, apesar que às vezes é bom a gente explicar algumas coisas, mas artisticamente, você não precisa explicar, você já a gente, observando o seu trabalho, a gente já consegue entender mais ou menos essa fluidez e essa coisa de passear e querer mostrar visualmente falando sobre algum assunto, assim. E essa coisa da questão política, ela é muito forte, porque justamente entra no sentido de quebrar padrões, assim, tantos padrões que eu acho que existem até dentro da comunidade LGBTQIA+, eu acho que tem uns padrões que às vezes as pessoas ficam meio presas naquilo ali. Artisticamente, eu me proponho a quebrar isso, porque eu acho que é necessário. E justamente pelaquela questão de ser livre, de poder, tipo, gente, eu não tenho porque eu sou um cantor que uso batom, então, por exemplo, necessariamente eu tenho que fazer uma coisa extremamente feminina, ou não, entende? Então eu acho que eu sempre tenho essa coisa meio de quebrar por aí. Eu acho que essa é a sua intenção também, inclusive de provocar uma reflexão na própria
vamos chamar assim, comunidade LGBTQIA+, eu acho super importante por duas questões, né? As pessoas que analisam a comunidade LGBTQIA+, que até pouco tempo atrás era LGBT, então já excluía a diversidade em si, a gente pode pensar nisso, né? Pensam que é um coletivo singular e muitas vezes esquecem da pluralidade existente e, na verdade, são rótulos existentes dentro da própria comunidade que me preocupa muito, né? Então, se a pessoa é gordinha, peludinha, ela é urso. Se é malhadinha, é Barbie, né? Se tem um trejeito, é efeminado. Se não tem, é masculinizado. Isso, e cada um no seu quadrado. É a lésbica, é assim, não sei o quê, o transexual. E na verdade, quando eu pensei em conversar com você, eu até coloquei, né, na divulgação, personalidade queer. Porque se a gente pensar na proposta da teoria queer e o que é ser queer, eu acho que é o melhor que se encaixa na nossa pluralidade, no sentido de a gente trabalhar com o conceito de outridade, não de identidade. Não ficar se encaixando. Mas se a nossa intenção é, de fato, né, fazer uma recusa a essa questão política do patriarcado, do machismo, do falocentrismo, fazer uso dessa liberdade com o nosso corpo e com as nossas identidades múltiplas é muito mais dentro de um princípio feminista e de luta do que permanecer rotulando e ampliando essa questão, né? Por isso que eu pensei nessa questão de personalidade queer. O que você acha disso? É necessário definir gênero? É necessário definir identidade? Então, é complicado, assim, falar, porque tem essa questão, assim, que eu acho que muita gente não entende. Então, assim, na verdade, essas denominações, né, esses nomes utilizados, enfim, eu acho que servem para isso, para explicar mais ou menos a variedade que existe. Eu acho que o problema é quando acontece quando você precisa estar encaixado em algum. Uhum. Eu acho que fica complicado, porque às vezes tem muita gente que não se encaixa em... Enfim, não se encaixa. E aí tu fica meio perdido, assim. E eu acho que vários aspectos, digo assim, até profissionais e artísticos, eles são afetados, as pessoas cortam para esse lado, entendeu? Assim, porque, eu não entendo, então eu não entendo. Então, mas o que ele é? O que o fulano é? Aquilo, né? Em que caixa que ele se encontra? Então, eu acho que é aí que complica. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa conversar, às vezes. E, às vezes, eu acho que falta uma conversa relacionada a isso. Sabe? Porque eu sinto que é complicado, às vezes, falar sobre isso. As pessoas não entendem muito. Elas acham, você não está aceitando, você não aceita tal coisa. E muito pelo contrário, né? Mas, enfim, mais ou menos por aí, né? O Hélio Ramos trouxe uma frase interessante: somos criadores da nossa própria performatividade. Eu acho interessante, né, porque a gente falou sobre o uso do seu corpo na arte, né, e essas mudanças que você propõe, mas seria interessante que as pessoas também percebessem, todos nós fazemos performatividades cotidianamente, né? Quer dizer, para falar com você, eu fiz o cabelo, eu coloquei, né? E as pessoas se preparam para sair na rua. Que elas não enxergam, elas veem isso como uma questão normal, e quando a gente faz uso do nosso corpo de uma forma mais considerada extravagante, as pessoas olham e param e ficam, né? Mas todas as pessoas fazem isso com o próprio corpo, né? Mesmo quando a pessoa se encaixa naquele pré-requisito considerado dentro de um padrão, ou seja, a dona de casa, o homem trabalhador, isso é uma performatividade cotidiana. A pessoa se prepara para isso, inclusive. Ela muda até o modo de se vestir. Então, às vezes, provocar isso e fazer com que as pessoas entendam, de repente, é romper com os valores secularmente instituídos na sociedade. Eu gosto muito do seu trabalho, de verdade. Eu, assim, vou ser sincero, eu não conhecia. Quando eu parei para olhar, eu falei, nossa, sensacional. Eu vou usar muito nas aulas, porque eu trabalho com políticas e práticas de inclusão. E tempos atrás eu dei palestra numa universidade e me chamaram para falar sobre orientação sexual e identidade de gênero. E de forma muito provocativa eu fiz questão de dar a palestra de salto alto,
com meia fina, né, com blazer, camiseta, bermuda de surfista, óculos escuros, porque eu queria que as pessoas entendessem que isso, né, são construções culturais e a gente vai pondo camadas e camadas e camadas. Algumas pessoas se retiraram do anfiteatro da universidade, ficaram indignados, o professor tal. Mas eu acho que a intenção é essa mesmo, né? A gente começar a quebrar, romper com essas barreiras e essas marcas que, na verdade, nos escraviza e nos fere em nossa condição humana. Sim. O cunho político, quais são suas referências? Como eu vou te dizer? Assim, não tem, é engraçado isso, assim, porque eu já dei algumas entrevistas falando sobre música e as pessoas falam, o pop é um pop político. Mas, na verdade, eu acho que falta, por exemplo, assim, a gente mora no Brasil, enfim, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, a questão política ela é extremamente importante, porque até então a política ela define muitas coisas da nossa vida e a gente, querendo ou não, são leis, a nossa própria liberdade é definida pela política e várias outras coisas, enfim. Então, assim, quando eu comecei a compor, a escrever letras, eu procurava falar sobre coisas mais sexuais, assim, mais que tivessem a ver ou com festa, ou indo para esse lado do gênero também e tal, coisas que falavam sobre a minha pessoa, vamos dizer assim. E a questão política, ela surgiu na época do impeachment da Dilma. Ela surgiu muito forte, assim. Eu acho que foi o primeiro momento que eu me senti, tipo assim, não tem defesa do PT ou defesa de qualquer questão de partido aqui. A questão é o seguinte, eu acho que o processo foi todo errado, foi um golpe, não adianta, eu acho que teve essa característica, independente se o governo dela foi bom ou não foi, e aquele momento muito, tipo, porque as coisas mudaram a partir dali, a gente sabe que mudou, e no pra pior mudou, a gente, um sentimento, um ranço no país inteiro, uma energia pesada desse governo novo, dessa questão, e eu acho que ali eu comecei a política em si, ela soa mais forte. Aí eu comecei a falar mais sobre isso. Foi aí que eu lancei a música Brasil, na época. E eu me lembro que quando eu lancei Brasil, a primeira versão da música, porque a versão que está mais disponível agora é a versão nova do meu primeiro álbum. Mas a versão anterior, eu lancei os meus amigos assim, ai que droga que tu tomou pra falar sobre isso. Eu falei, gente, eu não tenho como não falar no momento. Então, acho que aquilo ali me bateu muito forte, assim. E aí, eu comecei a ouvir mais sobre política, falar mais sobre isso. E a coisa foi meio natural, assim. Comecei a escrever naturalmente sobre as coisas que me incomodavam dentro daquele cenário ali. Musicalmente, como é que o que você costuma ouvir, além do seu trabalho? O que te influencia? Porque existe uma mistura de ritmo. Como é que é a construção das ideias? Como é que você vai construindo isso para materializar no seu produto final, que é a música, juntamente com a sua performance? O que você ouve, o que você gosta, o que você mistura? Eduardo, é muito louco isso, porque sempre me perguntam sobre isso e logo depois de alguma entrevista, de alguma coisa, eu fico pensando assim, nossa, poderia ter falado daquele outro. É louco, porque assim, desde quando eu comecei a trabalhar com música, tanto como DJ, depois cantando, são várias coisas, porque eu gosto de muitas coisas. Eu digo assim que eu tenho uma certa fixação por coisas percussivas e vozes fortes e que me tragam assim, uma energia boa, assim, me puxem cantoras e cantores com força, assim. Eu acho que, no geral, mais ou menos isso. Então, eu escuto várias coisas, desde música eletrônica, soul, rhythm and blues, funk carioca, tambor, muita coisa com tambor, muita coisa percussiva, muita coisa brasileira. De uns 2 anos para cá, eu tenho mergulhado na questão Brasil, assim, de escutar as coisas.
Elis Regina, Ney Matogrosso, eram coisas assim que eu curtia, mas era aquela coisa assim, eu curtia, acho a voz incrível, mas não tinha ainda, sabe, passeado, mergulhado escutado um álbum, enfim. E agora tenho escutado várias outras coisas, assim, que eu tô adorando, assim, curtir. Então, eu misturo várias coisas, hip hop, música pop, não tem como não escutar música pop, porque eu tenho transformado o meu trabalho num pop, um pop diferente, assim, eu digo. Pop mais pensativo, mas eu tenho tentado deixar mais pop a questão, assim, da música. Porque, enfim, para deixar um pouco mais comercial e para mais gente poder escutar e querer escutar e se interessar também. Então, as referências são muitas, assim. Tem gente que acha muito que eu tenho muitas referências dos anos 80 e tal, e é uma coisa muito instintiva, não é nada muito, assim, forte, até porque a minha base musical é 90 e 2000, assim, onde eu me descobri mais, né? E muito da música pop. Então, são várias coisas, uma coxa de retalhos, assim. Dá para definir muito. Eu moro em São Paulo, mas eu sou 50% paulista e 50% gaúcho, de Guaíba. Olha. Meu pai e minhas irmãs moram em Guaíba, inclusive. Um beijo pro pessoal de Guaíba também, de Porto Alegre. Beijo, Guaíba. Guaíba já foi um lindo rio que agora está poluído, né? E ali, próximo à casa do meu pai, no Alegre, era possível até se banhar no Guaíba e hoje não é possível nem molhar os pés. Mas o Rio Grande do Sul é um pouco conservador. Total. Né? E você é um artista que nasce a partir do Rio Grande do Sul. Como é que é a aceitação, o começo de tudo isso, e como é a aceitação em relação à comunidade LGBTQIA e também do seu trabalho pelo próprio gaúcho? É muito complexo, assim, é meio contraditória a coisa. Eu falo muito sobre isso porque, na verdade, como o meu trabalho ele tá numa fase crescendo, assim. Eu digo assim, muita gente fala, tu já fez várias coisas desde 2007, mas não, eu tenho evoluído com o tempo, tanto que o primeiro álbum foi de 2018. O que eu noto é o seguinte, tem um conservadorismo, né, e às vezes fazer parte, parece que o resto do país não olha muito para o Sul em relação ao trabalho artístico, é bem complicado, assim. Muitas vezes, agora outro dia saiu uma matéria em um site falando sobre o novo pop e essa coisa de LGBT e tal, e de artistas, e falava de vários lugares, menos do Sul. E um amigo meu foi lá até comentou, mete blush, não sei o quê, e é complicado mesmo, porque eu morei um tempo em São Paulo também. E nesse tempo que eu morei em São Paulo foi muito legal, assim, pretendo até voltar a morar em São Paulo, porque, enfim, né, a coisa flui melhor. Mas eu tive que voltar para o Sul. E quando eu voltei para cá, eu estava com uma gana tão grande que eu tive que fazer a coisa acontecer aqui. Então, eu tive uma resposta muito grande do público aqui no Sul, que é muito legal, porque, na verdade, o tipo de trabalho que eu faço, eu acho que eu sou praticamente o único trabalho autoral nesse tipo de som e nessa questão visual, enfim, e falo. Então, isso me ajudou um pouco a ter um reconhecimento. Mas é um trabalho de formiguinha, você tem que estar falando sempre, você tem que estar mostrando sempre, e mostrando que não é só uma coisa visual, porque as pessoas sempre vão mais pela questão visual, e aí você tem que estar sempre mostrando, olha, eu sou um artista, não que o visual não seja de verdade, mas é o todo um conjunto, não é só o visual. Isso você sempre está fazendo. E aqui no Sul tinha essa coisa muito das pessoas olharem só para o visual. Então, ninguém sabia o que eu cantava, ninguém sabia, eu tinha ouvido a letra, enfim, várias coisas aconteciam nesse sentido. Só que eu fui trabalhando muito, fazendo muito, procurando fazer shows e tal, e a coisa foi fluindo. Hoje eu tenho um público bem maior aqui, e eu acho muito legal isso, porque eu penso o seguinte, se eu conquistar esse público daqui, que é um pouco mais também consumidor de coisas que vêm de fora, porque eu digo assim, que eu acho muito legal do pessoal mais para cima. Eu vejo muito pessoal do Norte, Nordeste, a galera meio que abraça seus artistas e faz esses artistas irem para o Brasil todo. E aqui não.
aqui, mesmo a época que eu estava morando em São Paulo, que fiz várias coisas em São Paulo, com um retorno super bom, as pessoas meio que ignoravam. Ficava meio uma coisa tipo, tá, não vamos deixar ela lá, então. Não vamos ovacionar, não vamos curtir, não vamos ter orgulho desse artista. Então tem essa coisa meio louca aqui. Tem um lado que está reconhecendo, mas um lado que não dá o braço a torcer e não fala sobre o seu trabalho. E no lado LGBTIA+, eu acho que Porto Alegre é uma cidade muito refém do que vem de fora. Então ela ainda está muito refém do que vem de fora, assim. Então eu acho que tem um outro tipo de visão artística, outro tipo de visão com seus artistas daqui, enfim. Acho que ainda falta muito sobre isso. Você acha que existe uma certa resistência da própria comunidade LGBTQIA+, de ocupar seu espaço na cidade de Porto Alegre ainda? Porque as coisas são muito retraídas, né? Você acha que... como é que é esse envolvimento da população em si? Eu acho que os movimentos, ou aqueles grupos que a gente estava falando, ou as caixinhas, elas não se entendem muito, em algum sentido. Então, assim, o que eu falo sempre é assim, eu acho que às vezes não tem uma união grande e as coisas não acontecem porque as pessoas meio que não se entendem. Tipo assim, eu sou lésbica, então, assim, o movimento das lésbicas não fala com o movimento... Tô dando exemplo, não que seja exatamente claro. Isso, mas assim, movimento das drags. Ou as drags não entendem outros artistas que não são drags. Isso às vezes acontece. Pode acontecer num nível maior, num nível mais baixo, mas às vezes acontece. E eu acho que aí não tem uma união grande das coisas. Ou uma ONG não se entende com a outra, e aí tem uma parada de um jeito, uma parada de outro. Então, e como Porto Alegre não é muito grande, a coisa acaba ficando meio travada, assim, eu acho, sabe? Principalmente, eu estou falando bem pelo lado artístico, que é o lado que eu assim, né, mais represento, assim. Então, eu acho que tem essa coisa que meio complicada, assim. E artisticamente, eu acho que as pessoas consomem muito, apesar que a cidade tem poucos artistas, assim, autorais, né, que fazem um trabalho mais diferenciado, mas elas não consomem trabalhos daqui. Você precisa fazer toda uma volta para poder estar mostrando o seu trabalho constantemente, porque a galera da sua cidade, ela prefere consumir alguém de fora, ou, por exemplo, um DJ. Eu sou DJ há muitos anos aqui, eu faço várias festas agora, não, né? Mas, tipo, eu notava isso. Eu tocava as minhas músicas na festa, mas os meus colegas, até amigos deles, não tocavam. Porque precisavam fazer toda uma... Gente, e aí? E aí a pessoa tocava e funcionava, da pista aí ela mudava a opinião. Mas tem que fazer todo um trabalho. Não tem uma coisa orgânica, assim, sabe? Uhum. Seu último trabalho. O que você pode falar dele? Como é que foi, né, a chamada, a elaboração? Como é que você pensou o seu trabalho? E o que você espera atingir com ele? Então, Isolados aconteceu bem nesse momento de pandemia, agora, né, de quarentena, e foi uma loucura, assim, porque ao mesmo tempo que eu fiquei com relação ao trabalho autônomo que eu tinha, que era o trabalho com a noite, trabalho com festas, que era onde mais a grana entrava, né, o sustento entrava de uma maneira mais fácil, porque como cantor ainda é mais investimento do que retorno mesmo. Então, assim, meio que parou desse lado. Mas, ao mesmo tempo, é muito louco, porque apesar de você ter que ficar em casa, perdi trabalhos, tem o trabalho de produção e o trabalho de composição e de criação artística, ele está fluindo loucamente, assim. E aí surgiu duas músicas. Eu criei Enlouquecer, que foi o single que eu lancei em março, bem no começo da pandemia, e logo depois veio Isolados. A Isolados veio com toda essa carga também política, e também de protesto, falando sobre a questão do Bolsonaro, do jeito como ele tratou e trata a questão da pandemia, ainda, enfim. E aí foi muito forte. Aí eu compus e a minha ideia era fazer uma coisa que atingisse mais pessoas. E aí logo depois veio o videoclipe. E no videoclipe eu acho que eu consegui descrever bem a letra da música,
falando sobre a questão da astrologia, realmente que a astrologia me falava, eu sempre, porque o meu namorado é astrólogo, e ele sempre me dizia, a gente vai passar por um período tal e tal e tal, e ficava falando sobre isso, até que aconteceu essa história da pandemia, essa loucura, e aí eu disse, gente, já me avisava, e aí eu tive que colocar isso na letra, aí veio a história da astrologia, aí a ciência também que avisou sempre que poderia acontecer, tal, e a gente eu quis botar isso de uma maneira super pop e as pessoas pudessem dançar também, não de uma maneira, ai, a música tá falando sobre isso, ai, música chata. Não, eu queria botar de uma maneira mais pop mesmo, mais que as pessoas pudessem curtir e ao mesmo tempo pensar sobre isso. E aí surgiu Isolados e surgiu a história do clipe, que foi uma loucura de fazer todo nesse ambiente aqui que a gente está aqui, que é o meu estúdio aqui em casa. E foi muito bom. É uma experiência incrível, porque eu consegui colocar para fora tudo que eu queria dizer. E já estou com uma outra ideia, já vem música nova por aí também. Então, foi maravilhoso. Olha, eu vou te fazer uma pergunta agora, de cunho pessoal, mas eu te acho uma pessoa muito inteligente e muito antenada com tudo que acontece na sociedade. Só que esse lance de ficar ligado no que acontece tem a ver com a sensibilidade, né? A gente tem que ser um ser humano sensível em relação à dor do outro, senão a gente não vai se preocupar em falar em isolamento, falar sobre questões políticas. Você tocou aí sobre a Dilma e concordo plenamente com o que você falou, né? Porque independente de concordar ou não com o modo como ela governava e com algumas ações políticas dela, principalmente o grupo LGBTQIA+, teve alguns avanços e tantos outros setores sociais tiveram alguns avanços, mas a forma como foi conduzida, né, inclusive as pessoas criticavam coisas pessoais dela, usavam isso contra ela, que era um absurdo, né, um desrespeito total. Então a pergunta que eu quero fazer é, ser uma pessoa com essa sensibilidade, de conseguir perceber a atmosfera social no momento, com uma criticidade, mas uma criticidade inteligente, né? Você consegue ser feliz no modo como a nossa sociedade se organiza? Eu falo uma felicidade de realização enquanto pessoa. Não dá para dizer que totalmente, né? Não tem como, assim. São vários aspectos, várias coisas que a gente sempre fica pensando e que é muito louco, assim, por exemplo, se você pegar documentários ou coisas, ou ir atrás, até quando eu nem prestava atenção em nada disso, você vê que, tipo, vamos dar um exemplo assim, há 30 anos que a gente fala da mesma coisa, e a gente volta a falar da mesma coisa, e é um looping, e a coisa parece que tá indo, tá melhorando, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Então, assim, é estranho, assim. Eu acho que tem uma coisa, eu era mais revoltado. Eu ainda tenho, eu tenho uma veia muito revoltada, assim, as pessoas ficam dizendo que eu tenho uma coisa meio punk, assim. Eu tô conseguindo controlar isso, porque eu venho raciocinando melhor as coisas e tentando pegar os momentos que eu tô triste com essas situações, com essas coisas do país, que eu acho que muita gente fica triste, mas tentando potencializar isso para fazer outra coisa. Não me dando, tipo... por exemplo, tem muita gente que, estou em isolamento, tem que ficar assim, está acontecendo isso, fica muito triste. Eu entendo isso, mas, por exemplo, ao momento quando eu me sinto que eu estou ficando assim, eu procuro pensar, gente, não, eu preciso focar e transformar essa tristeza em alguma coisa. Ou vou escrever mas aí eu não, a pessoa que não compõe, ou ela é uma pessoa que de repente não é artista, mas você tem que focar em tirar sua mente desse lugar e ir para outro lugar, sabe? Para melhorar as coisas. É impossível dizer que se é feliz nesse momento, porque eu acho que quem é totalmente feliz com tudo, gente, eu não sei que mundo é esse. Então me mostra.
É muito louco. Mas eu acho que eu tenho uma essência feliz. Então, assim, é isso que eu acho. Eu tenho um otimismo que, por mais que eu tenha momentos, e eu tenho momentos muito complicados, assim, de ficar muito triste, de ficar muito indignado. Meu namorado que sabe disso, eu sou muito chororô, eu choro muito. Mas eu tenho, no fundo, eu tenho uma linha condutora que é uma linha feliz, assim. Então, que, no fundo, prevalece o lado mais feliz. Mas, claro, tem o lado triste, óbvio. Tem como. Qual o seu signo? Sagitário. Sagitário. Sagitário, quase escorpião, faço no primeiro de Sagitário. Ascendente em Gêmeos. Quando eu entrava em sala de aula, eu às vezes brincava com os alunos, mas era uma brincadeira muito séria mesmo, sabe? Eu dizia assim, olha, hoje eu estou feliz porque eu tomei remédio. E eles olhavam, credo, o professor falou assim, mas é fato, gente, porque olha, você perceber a dor do outro numa sociedade com tantas desigualdades, né, com uma violência gratuita, e ter essa consciência, é difícil você ser plenamente feliz. Né, a gente tem momentos de felicidade, mas não tem como ser indiferente à dor do outro, né? E por isso que eu te perguntei isso, né? Porque eu percebi que você é uma pessoa bastante atenta a essas questões sociais. A gente poderia estar falando sobre tantas outras coisas aqui, mas nós falamos sobre, né, uma análise política do governo Dilma, a gente falou sobre questões que estão acontecendo no atual governo também, e isso demanda uma certa sensibilidade e criticidade. Em nível de produção, você primeiro pensa a música, depois a letra, ou a letra, depois a música, ou quando você cria uma letra, você já pensa numa batida? Ou tem uma equipe que vê isso para você e discute junto? Como é que funciona isso? Eu trabalho assim, agora eu tenho feito muitas coisas sozinho, totalmente, solo. As duas últimas músicas que eu fiz toda a produção. Eu tenho algumas músicas do meu primeiro álbum, ele foi produzido em parceria com o Ota, que é um produtor daqui, o Otávio Maslert, que é um super amigo, um produtor incrível. E aí eu fiz já coisas com ele também, mas agora eu tenho produzido sozinho. E varia também. Eu acho que é bem tipo como eu sou mesmo. Eu não tenho muito uma regra. Às vezes a letra primeiro, às vezes vem a ideia de um beat, assim, uma batida, alguma coisa. E eu vou fazendo, mas a letra, ela vem... É um processo meio mágico, porque quando eu comecei a escrever, eu pensei, gente, eu não vou conseguir escrever uma letra. Eu pensava assim. Só que aí eu fiz a primeira, eu fiz a segunda, e aí eu não consigo mais agora. Por exemplo, eu tenho amigos que escrevem, também me mandam, e eu não consigo gravar, porque eu não senti aquilo ali. É muito estranho, é muito maluco. Tanto que para cantar alguma versão de outro artista, então que às vezes me pedem, canta uma música de alguém e tal. Eu preciso pegar bem descompromissadamente, assim, sabe? Usar, tipo, eu vou cantar essa música, mas nada de... Porque eu preciso meio que estar ali no meio. Mas tem isso. Independe, assim, às vezes eu escrevo primeiro, depois eu monto a batida, mas geralmente agora, nos últimos tempos, eu tenho escrito a letra e aí depois eu faço a música. Aí faço a melodia, mas às vezes já vem uma ideia da melodia já com a letra na hora que está escrevendo. É um processo mágico, acho muito legal. Quando você tinha sua personagem, Drag Queen, você dublava ou você já cantava? Não, eu dublava, mas era uma coisa muito maluca, porque assim, eu produzi uma festa que era uma das maiores festas LGBT da cidade. Era um público mais... A galera falava que era um nível mais classe A, vamos dizer assim, porque o ingresso era mais caro, porque a produção era mais cara e tal, mas a nossa festa sempre foi misturar todo mundo, enfim. E nessa época eu tinha um grupo de drags que tinha desde a drag mais antiga da cidade, que é a Charlie Voltaire, que é uma criatura incrível, até outras que também vinham depois dela, como Cassandra Calabouço, Magnolia Bunker, todo um grupo. E tinha eu e o meu namorado na época que também fazia drag. E a gente montou um grupo muito legal, assim. E era um grupo muito artístico, tanto que ficou super conhecido na cidade pela questão da produção mesmo que a gente fazia. Então eu dublava, a gente fazia umas coisas mais malucas, mais espirituais também.
E na questão dublar, eu sempre procurava artistas que as pessoas não conheciam. Eu me lembro que na época eu fiz uma música da Missy Elliott. Não sei, tá dando um tilt aqui no teu... Você tá me ouvindo, Eduardo, ainda? Tô te ouvindo, tô te ouvindo e tô te vendo. Pra mim não travou. Tá. Então, eu dublei uma música da Missy Elliott, que é uma cantora de hip hop que eu amo de paixão e que eu acho assim, uma artista incrível, tanto visualmente como produtora e tal. E eu cantei essa música da Missy, que era uma coisa muito louca, e aí eu fiquei conhecido como drag com essa música. Porque saía do comum que as drags faziam, geralmente eram sempre mais ou menos a mesma linha, e eu fui para o outro lado. E o meu grupo também era mais ou menos assim, a gente criava coisas mais loucas, então essa questão assim. Olha, a drag queen é uma arte cara, é custosa. Sim. E normalmente, conversei com a Gervásia, conversei com a Lola Chaplin aqui de São Paulo, e normalmente as pessoas que se enveredam pela arte drag acabam bancando toda a sua produção, né? E existe uma dificuldade muito grande. Aliás, depois quero falar duas coisas também sobre essa questão de empresas que dizem que apoiam o grupo LGBTQIA+, né, o Pink Money. Inclusive agora uma empresa contratou o Tami para fazer toda a publicidade em torno do Dia dos Pais, mas são as mesmas empresas que têm esse tipo de atitude, que se autodeclaram inclusivas, e eu acho sensacional que tenham convidado o Tami, com certeza, é um ganho, né, porque homens transexuais também são pais, esse é o nosso espaço, inclusive podem ser pais biológicos, isso é importante deixar claro. Então essa história de que as pessoas pensam, homem não engravida, engravida. Agora sim, se for um homem trans, ele pode engravidar se ele quiser. Ou a adoção, entre outras tantas possibilidades. Por isso que eu gosto dessa questão do termo queer, né? A gente abarcaria toda essa diversidade sem necessidade de colocar cada um na sua caixinha. Bom, mas... E essas mesmas empresas que fazem toda essa campanha não patrocinam, não apoiam arte drag ou eventos LGBTQIA+, ou artistas que se propõem a falar a partir desse público. É difícil conseguir patrocínio, incentivo cultural, quando, concordo com você, não precisa de rótulo, mas quando se tem um trabalho, né, a partir da comunidade LGBTQIA+, é mais complicado conseguir patrocínio e incentivo cultural? Ou você acha que não? Eu acho que sim. E aí entra a questão também que eu acho que, às vezes, esses patrocínios eles estão focados muito num padrão do que eles acham que funciona. Que é uma outra coisa que a gente fala muito sobre isso. Assim. Eu acho que, por exemplo, não tem uma desconstrução. Assim, como é que eu posso dizer isso? Nossa, a gente passaria horas falando sobre essa questão. Eu acho que eles pegam um padrão de coisa. Por exemplo, assim, geralmente são os mesmos, geralmente não tem uma diversidade muito grande, entende? E eu acho que tem essa questão mesmo de tu, por exemplo, eu vou vacinar, mas é porque fulano tem muitos milhares de seguidores e tal, e aí de repente pode ser bom para minha marca, enfim. Mas não tem uma questão de tu alavancar realmente a comunidade, vamos supor, assim, sabe? Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Assim. Sim, eu acho que é mais ou menos assim. Olha, as pessoas pretas, as pessoas negras, elas já se ligaram que esse lance de cota é importante por uma questão de reparação histórica e social, quando isso envolve questões, né, de ingresso em universidades públicas, etc, etc, etc. Mas na mídia existe toda uma contestação e hoje uma luta, né, por parte do movimento das pessoas negras para... Por exemplo, a Thaís Araújo teve uma frase muito interessante, que ela, acho que se eu não me engano foi no programa do Altas Horas, ela disse assim,
Se eu pego um roteiro e nele está escrito mulher negra, eu me recuso. Porque no roteiro não vem marcado mulher branca. Então eu quero Sim. a personagem. Né? O negro não faz parte da minha personagem. Então me dê a personagem. Eu acho interessante. Mas acho que a mídia ainda trabalha com essa questão de cota de pessoas negras em comerciais enfim. Eu acho que assim, é muito refinado o preconceito em relação ao grupo LGBTQIA+, e as pessoas ainda não se deram conta que existe meio que uma cota de atendimento ao grupo para se dizer uma empresa amiga, entende? E eu concordo com você, obedece um padrão e é como se fosse uma cota. Olha, a gente atingiu a cota, já disse que apoia, que está junto, e é isso. Você acha que eu falei besteira em relação a isso? Não, não, não. Você estava falando, eu estava lembrando que eu fiz um vídeo agora, eu até comentei que era para um espaço cultural daqui, e era bem na semana LGBTI. Nesse vídeo eu faço meio que um desabafo. Eu escrevi e li, porque não queria me perder no tempo e tal, e eu falo sobre isso, que tem essa questão seguinte, das pessoas te colocarem, você é um artista LGBT, tá? Mas aí, por exemplo, assim, o que está na moda? Está na moda RuPaul, então a gente vai patrocinar drag. Então, assim, se eu não me encaixo nisso, se eu não sou drag, então, mas então eu não entendi o que é. Então, não interessa se o trabalho é bom, não interessa se o que você fala é legal e tal. Não, no momento não é o que a gente está fazendo. Então, assim, tem essas questões que eu acho que existem e que é complicado da gente falar, porque é muito válido, tem que apoiar, que nem você falou também, tem que apoiar, óbvio, mas tem uma questão mesmo de nichar as coisas, né? Tipo, e aí me parece que não é uma coisa diversificada, não tem uma diversidade, tem o que no momento se encaixa dentro do padrão que a gente está procurando. Então, assim, e a mesma coisa que tu falou da Thaís Araújo, eu falei também sobre isso, que eu me cansa a questão de tipo, o fulano é um artista LGBT. Então, aí, por exemplo, numa playlist no Spotify, só te coloca a playlist LGBT. Eu não posso estar na playlist geral de música. Eu tenho que estar só naquela ali. Sendo que muitas vezes eu estou falando sobre política, ou falando outra coisa, não estou falando especificamente sobre o tema. Então, essas coisas que eu acho que tem que ser um pouco revistas, assim, porque eu acho que tá meio... E todo mundo acha muito legal, é muito bom, a gente está tendo espaço, mas não é bem assim, não é bem um espaço. É um espaço meio inconveniente, assim, para algumas pessoas. E artisticamente, então, eu teria horrores de coisa para falar sobre isso. Sobre a discussão do... Eu trabalho com políticas e práticas de inclusão há muitos anos, né? E oriento o trabalho nessa área. Mas é muito comum, quando eu falo sobre gênero, sobre a questão de se abordar a diversidade nas escolas, as pessoas se posicionarem da seguinte forma: mas você fala isso porque você é gay. Pronto, já fechou, já definiu, então é isso. Sim. Entende? Como se isso não tivesse a ver com a minha formação, com a minha instrução política, não é? Com as teorias que eu procurei conhecer e fazer uso ao longo da minha carreira, né? Então as pessoas definem pelo mínimo. Não, mas é porque ele é gay. Então pronto, é isso. Por isso que ele publicou, por isso que ele escreveu desse jeito. Por isso que o discurso dele na sala de aula é esse. E aí ele quer impor isso pra gente. E não é verdade. Matt, eu adorei esse papo. Muito bom falar com você. E assim, quando eu for para o Rio Grande do Sul, na casa do meu pai, se você estiver fazendo show, eu faço questão de estar presente e quero te dar um abraço. Claro, com certeza. Vamos dançar juntos. Eu vou avisar, o Eduardo está aqui e eu quero te dar um abraço. Eu queria muito nosso tempo, senão o Instagram derruba a gente, que você fizesse suas considerações finais, por favor. Eu acho que passou muito rápido. Foi verdade. Muito rápido mesmo. Vem muitas coisas para falar e às vezes a gente tem essa coisa do cuidado como falar também, porque muita gente entende errado e aí já tem toda uma... E às vezes, né, a gente poderia falar mais, teria que ter umas 2, 3 horas de live aí pra gente conversar, mas eu amei o convite, amei mesmo.
E espero que continuem curtindo o trabalho, você continue curtindo o trabalho também, Eduardo, escuta músicas, pode espalhar para todo mundo, vai ser muito legal. E eu adorei poder conversar e falar sobre essas questões, que a gente tem que falar mais também, e enfim, se aprofundar mais também sobre isso. E só tenho a agradecer. Muito obrigado. Olha, um beijo no seu coração, apesar da distância, sinta-se abraçado. E espero te encontrar quando eu for no Sul, então, pra gente papear e eu poder prestigiar o seu show aí, pessoalmente, tá bom? Sim, com certeza. E beijo para todo mundo que tá na live. Um beijão para todo mundo que acompanhou a gente. Muitos elogios. Obrigado, pessoal. Foram muito carinhosos. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Beijo.